Copa do Brasil, o Vasco empatou com o Operário em 1-1. A volta é no dia 20, daqui a 3 semanas, em São Januário. E um jogador que sequer tinha sido relacionado para o jogo acabou virando o grande assunto de Vasco e Operário. Deve ter vascaíno que nem lembra que ele ainda está no clube. Quando apita, Daronco, fim de papo no Germano Krieger. O resultado em campo foi frustrante. E nessa cadeira aí, nessa sala de imprensa, a treta começou. Um pro Operário, um também pro Vasco. Tivemos 2 gols bonitos no jogo, né? O Vasco saiu na frente aos 19 do primeiro tempo. O Coutinho tentou o lançamento, o lateral Olex do Operário se enrolou e a bola sobrou pro Nuno Moreira bater bonito. Nuno Moreira! Numa falha bizarra ali do Operário de passe, o Nuno Moreira ficou com a sobra. Arriscou de longe, no canto do Elias. Ainda no primeiro tempo, o árbitro Anderson Daronco marcou o pênalti do Léo Jardim no Alano. Mas o VAR chamou e o Daronco anulou a marcação. Decisão do árbitro. Anulado o pênalti. O Ryan até chegou perto de fazer mais um para o Vasco, que foi para o intervalo vencendo. Só não conseguiu segurar a vantagem. Também num chute de fora da área, o Bosquilha empatou o jogo no segundo tempo. É gol do Fantasma! E é gol de artilheiro! Gol de camisa 10! 1-1. E depois do jogo, durante a entrevista coletiva, uma pergunta deixou o técnico interino Felipe tão incomodado que ele sequer deixou o repórter terminar de falar. Queria saber de você a real situação do Capasso. A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O zagueiro argentino Manuel Capasso foi contratado no início de 2023. O Vasco pagou cerca de 7 milhões de reais. Só que nas oportunidades em que esteve em campo, ele não foi bem. E ficou marcado por um erro num clássico contra o Flamengo pelo Carioca daquele ano. O Vasco perdeu aquele jogo por 3-2. Por não ter ido bem na primeira temporada no clube, ano passado o Capasso foi emprestado para o Olímpia do Paraguai. Se destacou no título nacional conquistado pelo time e voltou ao Rio. O Vasco queria aproveitar o bom momento para vender o jogador, mas ele não aceitou as propostas recebidas. Esse ano só foi relacionado para um jogo e nem entrou. Por isso, essa resposta do Felipe. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Além de treinador interino, o Felipe é diretor técnico e falou mais. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. Depois da declaração, o zagueiro postou uma foto segurando a taça de campeão paraguaio de 2024. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. Importante a gente frisar o papel de diretor técnico que o Felipe tem no Vasco. No caso dessa entrevista que você viu agora, certamente ele falou muito mais como diretor do que como técnico interino. E agora o Capasso está completamente sem clima para permanecer no clube, né? Agora chegou a vez dele. O Vasco ficou no empate com o Operário. Eu achei justo, porque foi o dia do trabalhador. Não, tinha que dia pensar... do Santo Operário, pô. Não é, Benê? Eu acho chique que vocês não foram lá. Deu uma coisa... Não tô errada ou tô certa? Dia do trabalhador, feriado, 4 horas da tarde. Você... O cara tava em casa, sentou e falou assim, vou assistir um joguinho do Vasco. Não tem como. Ele saiu mais estressado. Cadê, Rodolfo? O Vasco começou a partida indo pra cima. Ryan ganhou da marcação, avançou livre e chutou em cima do goleiro Elias. Pouco depois, Nuno Moreira mandou de primeira com efeito para marcar um golaço. 1-0 Vasco. E aí a polêmica. Alano caiu na área e Anderson Daronco marcou pênalti. Mas após revisão do VAR, voltou atrás e anulou a marcação. O Operário passou a atacar mais e quase chegou ao gol em disputa de bola na área. Alano ainda teve mais uma chance clara, mas não conseguiu chegar na bola. Daniel Amorim ficou livre e chutou para a defesaça de Léo Jardim. Mas o jogo ainda teria mais um golaço. Bosquilha chutou, colocando no cantinho para deixar tudo igual.
O Vasco até tentou reagir, mas já não dava tempo para mais nada. Final, Operário 1, Vasco 1. Gostou, Pedrosa? Calma aí, né? Gente, eu tô aqui pra perguntar. Aí falaram, Fernanda, pergunta se ele gostou. Do almoço que eu comi ontem. Do jogo, garoto. Ela perguntou do feriado. Ah, feriado? Ruim também. Trabalhei? Gostou do jogo, Pedrosa? Não. De 0 a 10, qual nota? 2. 2? Gente, que coisa horrorosa. O jogo. A coisa tá feia. Gente, tudo que envolveu o jogo foi horroroso. Tudo que envolveu o jogo. A única coisa que talvez tenha salvado o jogo foi o gol do Nuno. E só. Absolutamente só isso. E um golaço, hein, Pedro? Um golaço. O jogador que chegou, se adaptou. Pra mim, é uma das principais contratações aí do futebol brasileiro nessa temporada. Mas, assim, o gramado era horroroso. A transmissão, não é nem culpa de quem transmitiu, mas a câmera da transmissão era horrorosa. O VAR não tinha câmeras suficientes pra poder falar se o lance é conclusivo ou não. O sol batia na câmera, a tua TV fazia assim, ó, era um clarão, assim, na tua cara, assim. Enfim, cara, o nível do jogo todo péssimo também, assim... Um negócio triste, cara, de verdade, triste, é complicado, assim. Olha quem apitou! O pior é... Eu não queria nem falar disso, velho. Eu não queria nem falar disso pra não me estressar, cara. Pra piorar, o homem ainda deu um pênalti que não existiu, cara. Olha, eu vou te falar o seguinte. Não existiu? Tem Não imagem existiu. aí? Cadê? Calma, Moreno, calma! Não existiu, Vene Casagrande? Cadê? Bota aí. Eu acho que não existiu. Vai chegar. Vai demorar muito pra chegar pra eu enrolar, não enrolar, vai lá O me que também não existe é essa demora toda pra verificar um lance, né? Isso aí me incomoda demais, não é nem o erro em Não, si, mas cara, demorou. Inclusive, esse jogo aqui eu vou guardar aí, pra ó, sempre. Volta aí. Pra aquela pessoa, Fernando, que fala assim, nossa, você tem sorte na vida, você trabalha assistindo o jogo. Assista esse jogo aqui, vocês vão entender como é difícil. Assista esse jogo. Aí, tá aí, ó. Vamos, cadê o gol pênalti? Aí. Nada. O Léo Jardim, na outra câmera, mostra que ele que toca na bola e o Alano se joga. Então, só que o Daronco marcou no campo. Ele marcou. Posso falar? Isso aí é o pênalti era antes do VAR. Pênalti Wagner Diniz. Que o pênalti... É isso. É o pênalti Wagner Diniz. É isso mesmo. Esperto, o juiz não marcou nada, eu daria Tu dá amarelo. o tapa por aqui, ó, simulação. e ó, já cai assim. ó. O cara tinha certeza que ele não ia ser checado e ele tentava. A gente via tanto isso antigamente, né? Hoje em dia a gente quase não vê mais no... A gente vê muita simulação, né? Mas essa simulação do tocou, pulou... Mas foi marcado. Tá bom, Pedrosa? Foi marcado e demorou, hein? Deixa eu resumir o que foi essa partida, né? Vamos lá. O Vasco, ele fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo horroroso. O primeiro tempo, ele não foi tão horroroso porque o Nuno Moreira ainda conseguiu fazer o gol na chapada ali, mas o jogo em que o gramado foi ridículo, assim, eu acho muito complicado um jogo de terceira fase de Copa do Brasil, que vale 3 milhões e meio, cerca de 3 milhões e meio, que é uma competição muito importante no futebol brasileiro, ser praticado num gramado dessa forma aí. Eu acho que a CBF, se fosse uma instituição séria, ela ia olhar o gramado nas semanas anteriores ou nos dias anteriores e ia falar assim, opa, jogo aqui não pode ter não. As imagens delas deixam isso claro. Mas, assim, é o futebol brasileiro, a gente sabe que isso não vai mudar tão cedo. E o Vasco teve que jogar nesse gramado horroroso, o que não muda o fato do Vasco também praticar um futebol horroroso. Porque o Vasco joga em São Januário, que é o tapete, e também tem uma transição lenta, também tem uma saída de bola lenta, também tem jogadores que, infelizmente, chegam no segundo tempo e cansam muito. Inclusive, a preparação física do Vasco é algo que tem que ser alarmante para a diretoria do Vasco. É impossível qualquer pessoa que assiste aos jogos do Vasco não conseguir perceber que no segundo tempo esse time morre, já volta do intervalo, descansa 15 minutos, volta do intervalo morto. E o que mais me irritou ontem, que é uma coisa que eu falo raramente, eu raramente vou falar o seguinte, faltou vontade, faltou dedicação, porque eu acho que o jogador que ganha milhares de reais, às vezes milhões de reais, ele não entra em campo para ele não se dedicar, ele não entra em campo. Ontem pareceu que eles estavam ali obrigados, que eles estavam realmente trabalhando no feriado. E eles, pô, caraca, tô trabalhando no feriado. Insosso, sem dedicação, sem vontade. Campo ruim pode até te atrapalhar com a bola. Sem a bola, não te atrapalha, porque você corre da mesma maneira, você acaba tendo o posicionamento da mesma maneira. E o Vasco ontem fez um jogo terrível. E conseguiu, para piorar, deixar escapar uma vitória que poderia ser tranquilamente uma vitória que daria justamente a tranquilidade para o jogo de volta. Porque no segundo tempo,
parou de jogar. O Operário, que é um time de Série B, que está na segunda metade da tabela da Série B, começou a tocar bola dentro da sua casa e toda hora. O Bosquilha, que era o camisa 10, tentava bater de fora da área. O Léo Jardim já tinha feito essa defesa aí no chute do Daniel Amorim e o Bosquilha foi lá e empatou a partida. Numa passividade dessa equipe que não constrói nada com a bola e sem a bola é frágil defensivamente na bola aérea e pior ainda pelo chão. Então, assim, para piorar tudo que a gente estava falando aqui, a dedicação desses jogadores ontem, infelizmente, me espantou. Porque faltou e muito a noção do que é o Vasco da Gama. E para piorar, se a gente for falar sobre essa equipe característica, toda vez que toma gol, desmorona. Toma gol, desmorona. O mental dessa equipe é fraco, o mental dessa equipe é desgastado. E isso fica claro também que é um mental derrotista quando a gente ouve o Léo Jardim, que é um goleiro que eu gosto muito, tá? Que se não fosse ele, o Vasco estaria numa draga ainda pior. E o Paulo Henrique, que é um lateral que eu elogio o tempo inteiro aqui, o Léo Jardim no jogo contra o Cruzeiro, ele falou que ele ficou feliz pelo Cássio. Eu fico feliz que o Cássio tenha feito as defesas contra o Vasco. Se eu sou jogador do Vasco, como é que eu vou ficar feliz que o meu adversário fez defesas bonitas? O Paulo Henrique ontem saiu do campo rindo. Ele rindo. Conseguimos um empate. Conseguimos um empate. Meu amigo, você joga no Vasco. Você tem que ter postura de jogador que, desculpa a palavra, tá pé da vida porque você perdeu e porque você empatou pro Operário, numa fase de Copa do Brasil importantíssima pro clube. Então, tá aqui, ó, não tá só na bola, não tá só no campo, não tá só na tática, tá aqui também. Esses jogadores são frágeis mentalmente e isso tem que mudar. Calma, Moreno, calma! O pico do jornal, o que sempre? Pedrosa irritado. Você quer deixar ele mais irritado? Quero. Vamos deixar. Fala se você concorda com ele. Eu também concordo. Eu concordo porque eu falo isso há muito tempo aqui. Eu acho que estão normalizando muito a derrota no Vasco da Gama. Eu acho que o torcedor não merece isso. O jogador precisa entender a instituição que ele está representando. Ontem me chamou a atenção exatamente isso. Cara, foi um resultado horrível pro Vasco. Foi. O Vasco não era obrigação de vencer, mas era o favorito mesmo jogando fora de casa. Só que a forma como os jogadores tratam um empate com gols de derrota e jogando da maneira que jogaram, aquilo ali me espanta. Porque pode acontecer, o Vasco não é obrigado a vencer todo mundo e nem vai vencer todo mundo. Só que você precisa sair de campo revoltado pela forma como você jogou e também por não ter vencido uma partida. Agora os jogadores saem como tivesse vencido, como se nada tivesse acontecido. Já falei isso aqui, por exemplo, em outros momentos quando era o Flamengo, assim, que as pessoas estavam normalizando resultado ruim. No Vasco da Gama está parecendo a mesma coisa. Isso me chamou a atenção, que o Pedrosa falou depois do jogo. Todo mundo achando normal, 1-1 em um jogo horrível. Gente, o que o Vasco jogou ontem é, assim, assustador, é preocupante. Eu acho que algo precisa ser feito internamente, uma chacoalhada. Tem que ter uma cobrança maior em cima desses jogadores. E uma outra coisa também foi uma fala forte do Felipe, né? O Felipe tá de interino aí até chegar o novo treinador. Ele teve uma fala muito polêmica sobre o Capasso. Cadê? A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. A minha equipe fica nervosa, porque vai dando a regressiva que vai acabar e o homem tá nervoso, Venê. E ele tá... Ô, Cris, dá um zoom nele. A careca dele, gente, fica, juro pra vocês, vermelha. Não fica vermelha. A sua careca é mais famosa que a careca do Escobar. Não é mais careca do Escobar, é a careca do Pedrosa. Pedrosa, você concordou com a fala do Felipe, não sobre o que ele falou, mas por ele falar? Porque assim, talvez todo mundo concorde com o que ele falou, mas era pra falar? Fala comigo, Lucas Pedrosa. Vamos lá. Primeiramente, é o seguinte, o Felipe deveria ser mais educado, tá? Eu acho que ele foi arrogante e eu acho que um cara na posição dele, seja de técnico ou de coordenador técnico, ele tem que ser um cara mais educado, porque ele tá representando ali o Vasco da Gama, então ele não precisava falar daquela forma ríspida com o jornalista. Ah, o jornalista faz perguntas capciosas ou não faz? Amigo, ele tá ali, ele pode fazer a pergunta que ele bem entender. Cabe a você ter o equilíbrio necessário para você poder não passar não só para aquele jornalista, mas eu sempre falo isso aqui, você não tá conversando só com o jornalista, é com a torcida do Vasco. Agora, outro ponto, vou tentar fazer aqui o advogado do diabo. Quem cobre o Vasco, quem acompanha o Vasco, sabe de todos esses motivos que ele falou.
que o Capasso não faz parte dos planos, que o Capasso foi um jogador, inclusive, relacionado nessa temporada para ser emprestado, que o Capasso é um jogador que o Vasco considera negociável. Então, assim, me espanta um pouquinho essa pergunta vir de novo, 6 meses depois, com quase 6 meses de temporada, todo mundo sabendo qual é a situação do Capasso. Vênia, você cobra o Vasco? Não cobre. Mas você sabe que a situação do Capasso é essa, né? Fernanda, você também sabe, não sabe? Qualquer um que acompanha o Vasco minimamente sabe que o Capasso não faz parte dos planos. E qualquer um que acompanha também sabe que o Capasso teve propostas de times grandes, inclusive um deles o Peñarol, aqui do futebol sul-americano. Pô, do Uruguai, preciso nem né? falar do que é o Peñarol, e que o Capasso não quis sair. Isso faz com que onere a folha do clube, ele não quis sair, ele tem esse direito, porque ninguém obrigou o Vasco a assinar o contrato com ele, ele tem esse direito. Agora, no termo do futebol, no futebol que a gente fala, mesma coisa do Pablo, pra mim é sentar no contrato. O cara senta no contrato e ele fala o seguinte, não vou sair não. E o Vasco tem o direito de falar assim, você não quer sair não? Então você não vai jogar. Então você não vai jogar. Agora, o Felipe fala isso, desvaloriza o ativo do clube? Desvaloriza o ativo do clube. Só que o próprio ativo se desvaloriza também, porque ele não quer jogar. Ele prefere ficar encostado do que jogar. Ele prefere ficar encostado do que ser emprestado, como ele foi pro Olímpia e foi campeão, do que jogar. Então, assim, cara, eu fico, assim, bem... Esse negócio de massacrar o Felipe e tudo mais... Acho que a forma como ele falou foi uma forma completamente descabida. Só que esse é o Felipe. As pessoas estão espantadas porque o Felipe sempre foi assim. Ele sempre foi assim desde a época que ele era jogador. Qualquer um que acompanha a carreira do Felipe sabe que ele é grosso. Sabe que ele é um cara direto, digamos assim, seco. Talvez nessa posição ele não tenha se adaptado, mas olhar para o lado do Capasso e achar também que o Capasso é santinho. E outra coisa, o Capasso não é o Beckenbauer, o Capasso não é o Maldini. As pessoas estão tratando o Capasso. Por que o Capasso não joga? Gente, vai procurar um pouco sobre o Capasso no Vasco. Ele entregou um gol contra o Flamengo, ele fez gol aí em Campeonato Carioca e mandou a torcida do Vasco calar a boca. Então, eu vou ficar do lado do Capasso em relação ao Felipe? Eu não vou ficar do lado de nenhum dos dois, mas numa balança entre Felipe, campeão de tudo pelo Vasco, de absolutamente tudo, e Capasso, com essa situação, sabendo dos detalhes, me desculpa, né? Eu não vou ficar trazendo esse problema pro Vasco. Vene Casagrande, numa empresa, todo mundo vai... O pessoal almoça assistindo a gente, né? Ontem foi o Dia do Trabalhador. Eu gostaria de fazer uma analogia sobre essa história do Felipe. Você que gosta de analogia. Fala. Eu concordo com tudo que o Pedrosa falou. O Capasso não é santo, tá sentando no contrato, que eu considero erro, e o Vasco tá certo ou errado, a gente pode debater aqui. Eu faria a mesma coisa que o Vasco tá fazendo. Dito isso, pra mim o Felipe tomou a decisão errada. E assim, antes de mais nada, o jeito dele mal educado de ser desde os tempos jogador não justifica ele continuar sendo. Educação é algo que você pode adquirir com o passar do tempo. Acho que o Felipe foi extremamente mal educado. Isso talvez explique um pouco ele não ter sucesso ainda na vida de treinador, porque ele precisa ser cobrado. Ele, quando vai numa entrevista coletiva, seja treinador, seja como diretor, ele vai ser questionado. Eu também não faria essa pergunta, mas o jornalista está lá, ele pode fazer a pergunta que ele bem entender, dentro do limite do respeito. E eu acho até que a pergunta foi respeitosa. Eu ouvi a pergunta toda. Eu não faria a pergunta, mas já que fez, o Felipe poderia responder de uma outra maneira. Sabe por quê? Ele desvalorizou e muito um ativo dele. Ele precisa entender que ele é diretor atualmente. Ele tem que tomar decisões, muitas vezes, em uma cobrança como essa, pensando no melhor para o clube. O Capasso não é flor que se cheire. Isso que ele já fez, aí o que o Pedrosa mencionou, isso não é flor. E outra, eu nem acho que se ele entrar, ele vai melhorar a vida do setor defensivo Vasco da Gama. Só que o Felipe, ele tem que se comportar como se fosse um diretor de uma empresa. A partir do momento que ele faz isso, ele desvalorizou muito o ativo dele. É a mesma coisa que eu chegar e você está vendendo um apartamento. Eu vou lá visitar seu apartamento. E você começa a falar muito mal do seu apartamento. Eu não aguento mais esse apartamento, não aguento mais. Eu vou pensar assim, nossa, ela tá doida para se livrar. Sabe o que eu vou fazer? Vou oferecer baixinho. Agora, se eu chego lá e você fala assim, meu Deus, não queria me desfazer desse apartamento, eu amo tanto esse apartamento. Aí eu vou pensar assim, nossa, ela vai fazer jogo duro. Então é basicamente isso. Eu acho que o Felipe, ele poderia ter respondido de uma maneira totalmente diferente. O assunto Capasso, eu entendo sua pergunta, você gosta do zagueiro, você gosta do jogador, mas isso é um assunto que a gente está discutindo internamente. Então, não gostaria de falar sobre o Capasso, gostaria de falar sobre o jogo. Ponto. Ele ia sair grandão. Ele não ia desvalorizar, nem ia valorizar o jogador dele. E, assim, teoricamente, seria respeitoso também com o jornalista. E eu agiria assim, tá? Eu agiria assim. Pra piorar,
tira o foco do que é importante, que foi a atuação horrorosa do Vasco, que foi a preparação física, mais uma vez, dando mostra de que não é bem feita, que foi a falta de dedicação desses jogadores, que é o planejamento que tem que ser mudado para o meio do ano. Tem tantas coisas mais importantes. Por exemplo, por que o Alex Teixeira joga partida seguida e o Lucas Zucarelli da base não tem oportunidade? Por que o Lucas Freitas falha e o Luiz Gustavo não tem oportunidade? Por que a base foi escanteada? É outras perguntas que a gente pode fazer para a diretoria e que talvez a resposta seja muito mais interessante do que falar sobre o Capasso. E tem outro ponto também. Inclusive, o Felipe é um jogador que trouxe um zagueiro que não tá dando conta. Que é o Lucas também. Então por que ele é apaixonado pelo Lucas e não é apaixonado pelo Capasso? Não, eu acho que se o Felipe... sabe qual foi o erro da declaração do Felipe? Quando ele fala assim, você gosta, eu não. Se ele fecha falando assim, você gosta, tudo bem, tá tudo certo, mas o Capasso é um jogador que não faz mais parte dos planos, o Capasso é um jogador que recebeu propostas e não quis sair, e a gente tem o direito também de não relacionar. E o jornalista, eu confesso que eu não sei o nome do jornalista, eu ouvi a pergunta toda. Lineker Bione. Então, ele nem falou que gostava do Capasso, ele só fez uma pergunta, assim, com o Carille ele não recebeu oportunidade. Agora ele vai continuar sendo basicamente assim, ele nem falou que gostava. E a apuração, né? Ele foi lá apurar o que ele queria,